Vamos iniciar o Jornal da Manhã, segunda edição, falando a respeito agora do projeto do Código Eleitoral que estabelece várias mudanças na atual legislação. Entre as mais polêmicas, a que censura pesquisas eleitorais. Mais informações agora com a repórter Paola Cuenca. Olá, Paola, bom dia. Olá, bom dia. O novo Código Eleitoral ele já foi aprovado na Câmara dos Deputados em setembro do ano passado. A expectativa dos deputados ali naquele momento era que os senadores tivessem feito uma avaliação bem ágil já desse projeto, que é bem extenso, tem mais de 900 artigos ali, cerca de 900 artigos, para que então as novas regras pudessem estar colocadas no processo eleitoral de outubro de 2022. Mas o Senado levou esse tempo para fazer a análise. A gente está vendo agora que o relatório a respeito desse projeto por parte do senador Alexandre Silveira pode, então, ser colocado para análise dos outros senadores a partir das próximas semanas. Inclusive, de acordo com a apuração do jornal Folha de São Paulo, existe um diálogo acontecendo entre o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o presidente da Comissão de Constituição e Justiça no Senado, o senador Davi Alcolumbre, sobre a possibilidade desse projeto do novo Código Eleitoral nem passar pela CCJ, ir direto para a votação no plenário do Senado Federal. E como você mencionou, existem diversos pontos bem polêmicos a respeito desse novo Código Eleitoral, e um deles seria o entendimento dessa censura às pesquisas eleitorais, porque diferente de como acontece hoje, que uma pesquisa eleitoral ela pode ser divulgada inclusive no dia das eleições, ela só poderia então ser divulgada até a antevéspera das eleições, inclusive constando ali na divulgação daquela pesquisa uma taxa de acertos que essas pesquisas teriam em relação aos últimos 5 anos sobre as outras eleições que foram feitas. E aí cabe a gente lembrar que pesquisas eleitorais mostram o momento ali, as intenções de voto do momento, mas esse projeto pede então uma taxa de acerto sobre a pesquisa eleitoral no comparativo com o que de fato aconteceu nas eleições, sobre o resultado dessas eleições. Outro ponto que também é bem polêmico é sobre a possibilidade do Congresso cassar resoluções do Tribunal Superior Eleitoral a respeito de qualquer tipo de regra do pleito eleitoral. Além disso, o projeto também vai falar sobre um período de quarentena que juízes, membros do Ministério Público e policiais precisam passar caso queiram se candidatar a um cargo público. Um período aí de cerca de 4 anos em que eles deveriam já deixar as suas funções antes de poder se candidatar a algum tipo de cargo político. Além disso, outros pontos também são polêmicos, como eu mencionei, é um texto muito longo, com cerca de 900 artigos, então existe a expectativa aí para que esse relatório seja entregue e nas próximas semanas esse tema possa ser debatido no Senado Federal. Agora, Paula, essa mudança já valeria para as eleições de 2022 ou apenas para as próximas eleições? Somente para as próximas eleições. O texto fala de muitas modificações, inclusive só valerem depois de 2026. Como eu mencionei, os deputados queriam que, de fato, toda a matéria fosse analisada de forma bem ágil, para algumas regras já poderem valer agora, em outubro desse ano. Só que as regras eleitorais elas só podem ser mudadas 1 ano antes do pleito. Então, como esse projeto ele ainda não foi aprovado, não foi sancionado, o que for aprovado neste momento, nesse ano de 2022, só valeria para as próximas eleições. Inclusive, existe aí no texto alguns pontos colocando que algumas regras só valeriam, então, para anos ainda mais para frente, não só para as próximas eleições. Paola Cuenca, diretamente de Brasília, daqui a pouco ela retorna aqui na programação da Jovem Pan e agora vai participar conosco do Jornal da Manhã, segunda edição, o José Maria Trindade, diretamente de Brasília. Frio ainda por aí, Zé Maria, e essa mudança que envolve aí significativa em relação às pesquisas eleitorais. Zé Maria, bom dia. Salve, muito bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. O frio está indo embora também aqui no Planalto Central do país, né? Olha, Marcelo, o Congresso está devendo um código eleitoral conciso, permanente, porque a legislação eleitoral tem sido mexida segundo as intenções e os interesses de cada setor em cada eleição, um pouco antes, um ano antes. É sempre assim. Então, a ideia inicial era de que esse código eleitoral valesse lá para frente, 10 anos depois, quando os atuais deputados talvez nem sejam mais candidatos. E aí ficaria um código mais racional. Está mesmo devendo uma regulamentação maior. Eu digo devendo porque, na falta de uma legislação, a Justiça Eleitoral acaba legislando.
é a única justiça que tem autorização legal para legislar, né? E essas determinações através de resoluções são, na verdade, legislação. Também a Justiça Eleitoral admite, a única justiça que admite uma consulta, né? Eu posso fazer isso, né? Nenhuma justiça admite isso. A Justiça Eleitoral admite. E o resultado da consulta se transforma em resolução, ou seja, legislação. E aí a Justiça Eleitoral toma conta do processo. E agora o Congresso quer retornar ao Congresso Nacional a possibilidade de anular decisões da Justiça Eleitoral. Isto é muito coerente. Sobre pesquisas eleitorais, a censura nunca é boa. O que é importante, o Código vai dar, é responsabilidade. Antes, Marcelo, se questionava aqui sobre a influência das pesquisas eleitorais na intenção de voto lá na urna, né? E achava que isso não iria alterar e tal. E hoje as pesquisas eleitorais interferem antes do voto, interferem nas candidaturas. O candidato que não tem nas pesquisas, né, uma intenção de voto suficiente, os partidos não querem nem lançar candidato, para se ter uma ideia da influência que as pesquisas eleitorais tomaram na vida política do país. São muitos pontos, né, a serem definidos, como, por exemplo, a Paola falou muito bem aí da quarentena. Hoje já existe quarentena, uma quarentena para cada tipo de profissional. Daqui a pouco, os profissionais de rádio e televisão terão que parar de trabalhar, né, serão impedidos e terão uma quarentena para a candidatura. Os ministros já tiveram que sair lá no dia 1º, né, de abril, ou seja, a quarentena é muito maior. E daqui a pouco também os funcionários públicos terão que sair. Cada um tem a sua quarentena. O que está havendo no Congresso é um movimento contra a entrada de policiais, de juízes, de promotores no processo eleitoral. Entendem que essas profissões são sensíveis. O policial está sempre ali e pode eleitoralmente realizar injustiças, assim como o juiz e o procurador. Esse é o debate. Acho uma quarentena pesada demais e uma tentativa de evitar esse fluxo da sociedade. E a sociedade aqui está mandando para cá mais delegados, mais policiais, e isso é bom para o processo.